pessoal! Dando continuidade à nossa série Histórias de Imigração, hoje nós vamos conversar com a queridíssima Mana, que é uma amiga querida que eu conheci e mora na Suécia há 8 anos e vai contar pra gente um pouquinho da história dela. Para começar, eu queria saber de você qual foi o seu maior aprendizado como imigrante vivendo na Europa. Então, olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com Paula. A gente está aqui nesse processo de viver em outro país, de viver com outras culturas, diversidades enormes. O quanto de experiências novas adquirimos, positivas, muitas, e negativas, algumas. Como a minha visão ficou ampla para muitas coisas, para minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida emocional, minha vida com meu marido, assim, digamos que foi isso. Eu ampliei todos os horizontes da minha vida. É como se a gente, acho que, expande um pouco a consciência da gente, de tantas coisas que a gente tem, tantas certezas, e depois... Eu me senti também um pouquinho assim. De pequenas e grandes coisas. Exato. Aquela visão ampla. Coisas que a gente imaginava que era simples, depois percebemos que não é simples, era grande. Assim, e coisas que a gente achava, oh meu Deus, isso aqui é maravilhoso, é glamouroso, não sei o quê. E aí você percebe que já não é, que não é. Assim, essa visão de como você vê as coisas muda quando você imigra e vem para outro país. Então a gente poderia sintetizar um pouco que o seu maior aprendizado foi então a mudança de percepção. Exato. A mudança de percepção em torno das coisas que você antes avaliava e que quando chegou, que viu a realidade, passou a avaliar de uma outra forma. De outra forma. Eu acho bem interessante isso, porque realmente a gente muda muito de percepção, a gente não tem noção Paula, de muitas questões e a gente vai mudando muito. Isso é um aprendizado, realmente. Se amplia para você própria, para o seu eu. Aquilo que você achava que você era também muda. Em especial com o passar dos anos. Exatamente. Né? Eu estou falando hoje, após 8 anos, assim, realmente as minhas percepções são bem diferentes da que eu tinha 8 anos atrás. Muito interessante. Então vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é um pouquinho mais puxada, digamos assim. Qual foi o seu maior desafio morando aqui como imigrante? O maior, né? Porque são vários. Eu falei que era são imensos desafios. Assim, o maior, digamos, vou abordar isso porque eu sei que a maioria talvez responderiam o clima, né? Porque o clima na Escandinávia é um pouco particular. Né? Temos 8 meses de frio, assim, para algumas pessoas talvez seria essa a resposta, mas não, eu gosto do frio, eu gosto da neve, é uma coisa engraçada, inclusive. Mas o meu maior desafio mesmo é voltado para o lado profissional. Nossa! Eu acho que esse é o ponto que pega muitas pessoas, né? Porque a grande maioria pega muito nesse ponto. Muitas pessoas já vêm empregados, e aí já é uma outra realidade. Outra realidade, exato. Ou então, quando a pessoa tem uma formação, por exemplo, que seja algo que esteja crescente no país, uma demanda alta por empregabilidade no país, de certa forma também ajuda muito. Muito embora também ajuda a falar, já chegar falando um outro idioma e outras questões. Exato. Por exemplo, a área de TI, né? Quem vem com alguma formação na área de TI tem uma certa facilidade com o mercado de trabalho. Exato, exato.
Mas você sentiu dificuldade porque você queria permanecer na sua área? Que eu não tinha muito conhecimento de como seria, mas eu acreditava, eu tinha uma ilusão de que chegar em um novo país, existe a possibilidade de um recomeço, você pode criar, entrar em uma área a qual você se adapte, você goste, você tem um perfil para aquilo. E como eu sou uma pessoa muito criativa, eu Demais. acreditei muito que eu poderia usar essa minha habilidade. Porque no Brasil eu tenho universidade de turismo, mas eu trabalhei 12 anos na área da moda. Trabalhei em lojas enfim. E cheguei aqui com inglês pouco, né? O que aconteceu? Tive que estudar a língua daqui, a qual sabemos que é... Que é um processo. Sem comentários. Inglês pouco, e então assim, eu não tinha como trabalhar na minha área de turismo. Não tinha como, porque tem a barreira da língua. Fui estudar a língua local, assim, a qual leva um determinado tempo para você dominar. E aí veio todas as dificuldades. Mas você acha que se você tivesse o domínio da língua, teria sido mais fácil? Ou você acha que não faria tanta diferença? O que você imagina? Se você chegasse aqui com o domínio de inglês, você acha que teria facilitado mais? Provavelmente. Eu não diria que seria fácil, porque eu vejo muito exemplo de algumas amigas que chegam aqui com inglês fluente, chegam aqui com cursos universitários excelentes, cheia de habilidades que, de uma certa forma, não conseguem se encontrar no setor profissional. Muitas vezes, quando as pessoas querem mudar de país, a gente pensa assim que é um novo mundo, uma janela maravilhosa, cheia de oportunidades. Sim, existem oportunidades, mas eu gosto de conversar com quem está vivendo a situação para que as pessoas entendam que não existe romantismo no ato de mudar de país, né? Não. Então, isso que você traz é uma questão bem interessante, porque realmente tem várias histórias diferenciadas. Eu atendo alguns clientes que têm a língua, mas não encontram o trabalho que gostariam, não encontram o reconhecimento que gostariam. Encontro pessoas também que vivem outra realidade, porque encontraram um trabalho que gostam. Tem muitas histórias. E a gente pode dizer assim, trazer uma conversa não quer dizer que a realidade é só essa, é só um recorte da realidade, mas é bom para que as pessoas entendam que a realidade ela é diversa. É diversa. Né? Ela é muito diversa. É um desafio. A área profissional realmente é um desafio. Então é algo que a gente precisa persistir ou talvez seguir outras trilhas, encontrar caminhos mais adequados, se abrir um pouco para outras áreas profissionais também é uma saída. Assim, um conselho que eu daria para quem pensa em migrar ou quem está chegando agora, tem que estar psicologicamente firme no sentido de se preparar para as barreiras com realismo, que virão. Né? Com realismo. Assim, porque realmente a grande maioria, quando chega aqui, fala, nossa, né? Eu vou... mil possibilidades, eu vou poder fazer mil coisas, não sei o quê, e às vezes vai se frustrando. É um processo que exige muita resiliência, Resiliência, exato. Pé no chão, persistir. Ter muita resiliência, é verdade. Durante a nova vida que a gente constrói, nós vivemos altos e baixos. Qual foi seu ponto alto, assim, que foi de melhor que te aconteceu, que foi uma surpresa ou que foi algo que te deixou maravilhada pela mudança? O ponto alto, o cume mesmo. Pode ter sido até uma cena ou algo que você fez, que sonhou, uma coisa simples, mas que te encheu o coração. Bom,
só me vem à mente que foi a possibilidade de viajar para vários países. E aí você ama viajar, você Amo gosta de viajar. Amo, assim, sempre amei, né? Antes de vir para cá, para morar na Europa, eu viajava muito. Eu viajava muito, inclusive viajei em vários países da Europa. E eu tenho uma história engraçada que eu viajava mochilão mesmo, mochileira, tipo, nos maiores perrengues da vida. E tem uma história engraçada que nos meus delírios dos lugares que eu gostaria de conhecer, tinha Estocolmo. Assim, eu tinha lido sobre Estocolmo, eu tinha visto fotos sobre Estocolmo, e eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Eu quero ir nesse lugar. Só que eu pensei, meu Deus, é impossível. É muito caro, é muito longe, eu não tenho possibilidades de chegar até lá. Então, assim, quando eu cheguei aqui em Estocolmo, para viver em Estocolmo, realmente foi um ápice. Olha, que interessante, né? Na verdade, você, quem sabe, trouxe essa realidade, né? A existência. Incrível, foi Que muito coisa interessante. Quando caiu a ficha, você vai morar em Estocolmo. Uma coisa interessante é que eu viajava muito nos países aqui da Europa e sempre encontrava com amigas da adolescência que moravam aqui e tal. E eu falava para elas: "Você tá louca? O que você tá fazendo aqui, morando aqui, trabalhando desse jeito? Nunca na minha vida eu quero ser um imigrante." Eu falei essa frase algumas vezes na minha vida. Nossa! É mesmo. Acreditem. Eu falei e o destino. Mas o que você achava que era mais complicado nessa, estando de fora, né? Depois você experienciou a vivência de imigrante. Mas o que você achava que era tão forte que não dava para você? Exatamente isso. As minhas amigas, assim, não todas, algumas bom trabalho, realizadas profissionalmente, mas algumas não, algumas tinham que estar trabalhando em trabalhos que na época, na minha mente, era eu achava assim que era impossível eu trabalhar naquilo e eu já trabalhei aqui. Vivendo em Estocolmo. Quando eu dizia para elas, você tá louca, eu nunca vou ser um imigrante. Então, assim, eu vivenciei ser um imigrante. Pensando de fora a experiência. E como é que você sentiu essa vivência mesmo? Quando você virou uma imigrante, como você se percebeu nesse processo de estar vivendo aquilo que você achou que não teria condições de viver, que não suportaria viver? Como foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Ah, Paula, doloroso. Doloroso. Bastante doloroso. Se emocionou. Ai, amiga, mas assim, não deixa de ser uma forma de crescimento, porque você precisa estar vivendo, você precisa estar produzindo, você precisa fazer alguma coisa, você precisa financeiramente estar se mantendo, né? Você também não... A minha vida toda eu fui independente, eu trabalhei bastante, eu sempre trabalhei, sempre fui independente, sempre fui guerreira, né? Então, assim, não era aqui que eu iria deixar de ser. Só que aqui você tem que viver a realidade de que você tem que pegar qualquer trabalho. Não é muito simples, né? E quando você resolve dizer não, você às vezes é surpreendido muito por vários fatores, porque primeiro tem a questão financeira, nem sempre e nem todos conseguem dizer não. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para poder conseguir outras lá na frente. Exato. Então, é um processo mesmo que exige muito do sujeito, né? Tem até uma síndrome que fala síndrome de Ulisses. Outro dia eu converso mais sobre isso com vocês no canal. Mas vamos lá para a próxima pergunta. O que você faria diferente neste processo de mudar? Tem alguma coisa que você faria diferente? Algo que você fez, que você disse, aqui eu poderia ter feito um pouco diferente?
Eu posso dizer não ter vindo para cá. Mas se você não viesse para cá, viria para qual? Se você não viesse para cá, para qual país você iria? Na verdade, eu nunca. É diferente de sério, muitos. eu posso cortar, posso até aproveitar os cortes, mas assim, são 8 anos da vida da pessoa, né? A gente tem quase o mesmo período. Quase, né? A gente tem quase o mesmo período. Eu tenho 7, na verdade. Fiz 7 agora. Eu vou fazer quase 9. Já tá pertinho do 9? É 8,5. Mas assim, sempre tem um detalhe que você pensa, talvez esse detalhe nem fizesse diferença, mas de vez em quando você pensa, poxa, talvez fizesse diferença se... Tem alguma coisa que você pensa assim? Aqui mesmo, não era para ir para outro lugar. Eu sei que essa poderia ser uma das respostas, mas... Eu não... Particularmente, assim... É porque o meu caso é um pouco particular, porque uma coisa é você imigrar mais jovem, entendeu? Assim, o imigrante mais jovem... O jovem, ele chega aqui, então ele vai levar o quê? Uns 3 anos para legitimar a carreira, digamos, né? 2, 3, 4, dependendo. E aí vai fazer outros cursos, fazer um após, fazer isso, fazer aquilo. Só que nesse período aí, se ele não tiver uma economia um pouco elevada, ele vai ter que trabalhar. Junto, exatamente. Nos trabalhos, né? E, assim, no meu caso, não seria uma ideia eu legitimar meu curso de turismo. Pensei, nossa, eu vou levar 3, 4 anos só para poder averiguar meus documentos. Aí talvez isso eu fiz errado. Eu acho que esse foi o... De achar que eu já estava também já muito velha para recomeçar. Ai, nada, sempre tem então, eu fiz esse processo foi longo. O meu erro, mas eu acho assim, a gente não pode nem pensar como erro, como acerto, mas para quem está do outro lado, eu acho que talvez contar a nossa história talvez ajuda um pouco mais, né? O outro que está do lado de lá. Não que isso pudesse fazer diferença, porque assim como pudesse fazer, talvez não fizesse diferença. Isso talvez ninguém pudesse sabe. Ser mais frustrante, né? Ninguém sabe. Enfim. Ninguém sabe, porque eu percebo que algumas pessoas fizeram esse caminho de estudarem, se profissionalizarem e ainda assim infelizmente dificuldades. Ou então você muda no meio do caminho o seu desejo, que foi o que aconteceu comigo. Eu recebi a legitimação de professor, comecei a trabalhar em algumas escolas, mas no meio do caminho eu mudei meu desejo. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com escola. No meio do caminho, eu vi que mesmo no Brasil, eu trabalhei pouco tempo em sala de aula. Então, por que mesmo que eu estava tentando legitimar um diploma para voltar para a sala de aula, que não era o meu objetivo há muitos anos. Então, tudo isso acontece, cada história é uma história rica, única, cheia de idas e vindas. Mas também acho que poderíamos abordar aqui a forma do sistema daqui, às vezes, afeta muito o seu avanço. Às vezes isso, você... digamos que você era professora no Brasil e aí você estudou, quis ser professora aqui, só que quando você vê aquele sistema, a forma que tudo é trabalhado aqui, como as pessoas pensam, como elas administram, tudo isso, eu acho que isso pode afetar. Ou você se adequa, ou você busca outros caminhos, mas é uma bolha muito difícil de furar. Então, tem isso também. Tem isso também. Vamos, então, para a nossa última parte. Eu queria saber de você, Mana, o que é que você tem para compartilhar como inspiração, como sugestão ou como conselho para quem está lá do outro lado, pensando em imigrar? Primeiro, né, aquilo que você disse, não romantizar. Ser bem realista.
bem realista. Porque existem diversos tipos de imigrantes. É verdade. Existem diversos motivos ao qual você decide imigrar, né? Existe aquele que imagina, ai, eu não gosto daqui de onde eu vivo, não gosto daqui, não gosto do meu país, sei o quê, eu quero ir para outro país, eu quero ir para a Europa. E você não tem a noção real do que é a Europa nem do que é a América. Porque, às vezes, existem várias pessoas que se frustram quando chega para viver na Europa, porque vem aquela percepção de que não é o fantástico que ela sempre idealizou. Exatamente. Importante enxergar esse processo com realismo, com verdade e olhar sempre para o seu desejo. É isso mesmo que você quer? Porque perfeito não existe em nenhum lugar no mundo. A gente reconstrói os lugares que a gente decide morar. Então, é importante que a gente saiba o que é que a gente quer. Exato. Mas também lembre que nenhum lugar é perfeito e que muito vai depender de como a gente se relaciona com esse processo de mudança. É muito importante, muito importante não romantizar, não achar que a Europa é melhor do que o Brasil, por exemplo. Porque eu vivo aqui, Paula vive aqui, vários vivem aqui, trocamos sempre as experiências. Você sente falta da comida, você sente falta da família, você sente falta dos amigos, você sente falta da praia, você sente falta do sol, você sente falta da cerveja, você sente falta de tudo. Exato. De tudo. Você tem que entender que você vai deixar uma parte de você de onde você sair. É verdade. É verdade. E como você vai lidar com isso? Esse é um conselho grande. Então, querida, muito obrigada pela sua participação no canal. Um beijo para vocês também. Tchau.